Meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com o nosso vídeo aí dos comentários. A materialização aqui, a minha colinha, né, de toda semana, que sem ela não sou ninguém. Ela é a materialização do que eu digo, das pesquisas que fazemos, o que acaba chegando quando nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos. Amigos, esse capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, é muito interessante, que mostra a posição ou atividade, como queremos chamar, melhor dizendo, a importância que cada um, encarnados e desencarnados, temos para a harmonização do universo. Se achamos, aquele espírito é inferior, ele não tem importância, todos nós temos, todos, independente. O princípio começa, todos somos filhos de Deus, nascemos simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades. Alguns avançaram mais rápido do que outros, outros ainda permanecem achando que não ser um irmão de luz, vamos assim dizer, vale muito a pena, mas é sempre será. Cada um tem o seu tempo de evolução, nem antes nem depois, na hora certa. Então esse item aqui é muito importante para mostrar a importância de todos para a harmonização do universo. Se todos evoluírem, o universo evolui. Chegará uma hora que todas as chances foram dadas a todos, sem distinção. Então, alguns de nós seremos convidados a nos retirar desse planeta. Como fomos convidados no passado lá bem longínquo, a nos retirar de onde estávamos. E éramos teimosos, então já que vocês são teimosos, é tudo marrentinho, vocês vão para um lugar chamado Terra. Lá vocês vão começar tudo de novo, até aprender a lição. Não é? Nós só não passamos de ano após aprender a lição. Num jogo de videogame, nós só não passamos de fase quando acertamos, entendemos, ou compreendemos como funciona o jogo, a regra. Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Bom, meus amigos, vamos dar início. É o seguinte, a pergunta 558 nos fala o seguinte: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? A minha interpretação, a nossa interpretação, minha e dos amigos espirituais que fizeram o material chegar, alguns dizem que aqui estamos de férias, então podemos imaginar que a tarefa do outro lado é árdua, incessante, mas com muita vida em toda a extensão, em todos os seus resultados. A certeza vem deste trecho de um mentor. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa com a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Os ministros de Deus são os espíritos puros, aqueles de extrema confiança. Portanto, eles sabem o que fazem, eles possuem total confiança de Deus. Um exemplo já começou cedo os erros, hein? Eles possuem total confiança. Um exemplo de espírito puro é Jesus. E já paramos para pensar se a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, segundo a apuração feita pelos cientistas, Jesus é ainda mais velho, pois, segundo escritos, ele participou da criação do planeta Terra. E um exemplo é esse aqui, no livro Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, ele diz o seguinte: é a de que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do Sistema Solar. Como nós estamos no Sistema Solar, ele participou da criação do planeta Terra. Então, se o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos, Jesus pode ser considerado um bom velhinho, né? Então, para ele ter participado, ele tem muito mais do que 4 bilhões e meio de anos, né? Eu achei interessante isso aqui, porque eu não havia parado para pensar nesse detalhe. Como eu falo, cada vez que você lê um trecho aqui, alguma coisa diferente, você acaba chamando atenção a um ponto. Então, Jesus, podemos chamá-lo também de um bom velhinho, né? 4 bilhões e meio de anos não é para qualquer um, né? Os espíritos superiores não têm mais o que resgatar, mas
como Jesus veio apenas para nos auxiliar. Se não tem o que resgatar, o que fazem, né? Poderemos pensar. Seu trabalho de amor tem como finalidade ajudar. O seu trabalho os motiva para a alegria, como prazer na cooperação ao Pai, que a tudo comanda. Olha que muito interessante, olha que interessante. Esses espíritos da confiança de Deus, sob o comando de Jesus, obedecem às ordens do Mestre, que as recebe diretamente de Deus e os espalha pela terra, quando se trata de serviços nesta orbe. Quando partem para outros mundos, o comando é do guia espiritual daquelas regiões. Meus amigos, eu cheguei a fazer algumas pesquisas e não localizei. Quem tiver exemplos e souber, tal, postem aí depois para nós, para conhecimento de todos, né? Jesus é o ministro aqui da Terra ou do Sistema Solar. E de outros, quem os seriam? Pesquisei e não localizei, não obtive respostas satisfatórias nas pesquisas. Então, se alguém tiver, por favor, coloquem após as vibrações da nossa Magnédia. Ninguém foge à ordem e à lei. Perdão, ninguém foge à ordem, é à lei asseguradas pela disciplina, regida por amor. Todos que vivem e agem em qualquer parte da criação precisam dos outros. Somente Deus é soberano na sustentação da vida. Os Espíritos nos lembram: no amanhã poderás ser um ministro do Senhor. Basta que cresça compreendendo o trabalho que deves realizar. Basta que cresças no amor para amar sem distinção, desconhecendo o mal dentro de ti, mas compreendendo por que existe a desarmonia nas mentes que procuram acordar para a realidade. Por isso que eu falo, todos nascemos simples e ignorantes, todos tivemos as mesmas oportunidades. Tudo deve começar dentro do nosso lar. Sejamos um ministro dentro dele. Tratando todos com amor, usemos o perdão e a fraternidade. Devemos ter essa postura no trabalho, no lazer, em todos os lugares, para ser dado o primeiro passo, para um dia pensarmos no ministério de Deus. Demora, mas não é impossível. Segundo passo, não julgues a ninguém, ajude a todos em silêncio, não deixes ver uma mão o que faz a outra, e assim por diante. Fácil, é só acordarmos. Mas sabemos que não é tão fácil assim, né? Fácil é falar, ler e tal, mas se a gente colocarmos em prática, estamos ainda a caminho dessa facilidade, né? Mas nunca podemos desistir. Uma hora vamos aprender e entender que esse é o caminho para a nossa evolução. Diria até mais que chegarmos nesse será muito natural. Chegarmos nesse estágio, será muito natural para a nossa forma de agir e pensar quando evoluirmos, né? Não vamos estar pensando assim, puxa, eu preciso ajudar. Não, naturalmente você já vai fazer isso. Não vai vir aquele negócio, não virá, melhor falando, tipo aquelas campanhas de agasalho e tal para todos colaborarem. Não, vai ser normal dentro de nós esse desprendimento material, como assim podemos dizer, né? E para ajudar ao próximo. Tenhamos a plena certeza. Diria que quando isso acontecer, estaremos no paraíso, né? Além do Ministério do Lar, é apenas um deles. Outro poderia ser a sociedade, englobando todas nas convivências fora do lar, que é muito importante também, né? Porque não vivemos isolados, não somos um mundo à parte do nosso planeta, né? Todos vivemos em sociedade. Isso também é um grande treino. Quanto mais elevada for a criatura, neste ou em outro mundo, mais tarefa teremos a realizar, mas sem tristeza, sem fadigas e sem angústias para a felicidade de todos. Por isso, o apóstolo João disse, Deus é amor. Né? É muito bacana isso. Vamos para 559? Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil do universo? O que achamos, meus amigos? Vou fazer um comparativo. Se a Dona Maria do Café falta, sentimos a sua ausência.
Coletores e varredores não fizeram um protesto recente, algumas semanas atrás? Não sentimos falta? Em uma empresa, algumas decisões não são tomadas pelos superiores. Enquanto isso não acontece, algumas tarefas não ficam aguardando essas decisões, certo? No lar, quando a esposa, o marido, ou os filhos, aí já é mais difícil o filho, né? Deixam de fazer uma tarefa, por fazer, alguma coisa nesse sentido. Quem é que vai lavar a louça hoje, né? Sou eu. Então vamos lá. Você não lava, vira aquela pilha, né? Aí vira aquele negócio, né? Que nem a NASA consegue explicar. A pilha fica tão grande, uma sustentação, que nem a física consegue resolver aquela equação, né? Mas, enfim, e vai chamando a atenção. Se o jantar não está feito, a casa está desarrumada, coisas do tipo, né? Quando o padre deixa de comparecer à missa, chama atenção. Quem vai rezar a missa? O diácono, não é? Alguém tem que fazer o serviço. Isso nos mostra que na sociedade, no trabalho, no lar, temos tarefas, obrigações. Todos temos nossa importância. Dona Maria pode fazer até um café ruim. Os coletores podem até limpar mal a rua. As decisões tomadas pelo chefe podem ser péssimas. A janta pode até não estar boa, né? Mas necessitamos de todos, meus amigos. Por isso que vivemos em sociedade. O primeiro passo de uma sociedade está dentro do nosso lar, né? Isso para demonstrar que todos nós precisamos. O ser humano é o único animal, vamos assim chamar, né, deste reino, que o seu filho, o seu filhote precisa de ajuda, né? Os demais já nascem com instinto de sobrevivência. Nós, nesta encarnação, nesta veste, vamos assim dizer, sempre já precisamos de ajuda para nascer, né? E precisamos para nos alimentar, nos vestir. As necessidades básicas têm que nos serem ensinadas, né? Então, isso já vem desde berço que precisamos estar em sociedade. Com isso fica claro que todos os espíritos recebem as bênçãos de Deus, onde quer que estejam. Todos estão onde deveriam estar segundo a vontade de Deus. Os espíritos encarnados e desencarnados têm consciências que fomos criados simples e ignorantes e compreendemos a necessidade que temos que despertar para a vida maior. E é nessa luz de compreensão que surge a liberdade, caminho para a felicidade espiritual. Por isso o mentor nos lembra que os espíritos inferiores e imperfeitos, como retrata o livro dos Espíritos, são comandados por Deus, pelos seus agentes mais próximos, para executarem as suas obras na sua casa universal. Todos eles têm deveres a cumprir, e isso fazem mesmo que sejam inconscientes. Quantos dentre todos pensam que fazem o que desejam fazer? Como nos enganamos, né? Ninguém, em relação a Deus, faz o que bem entender, sem a permissão dele. Nada se faz na vida. Para chegar a um grande feito, um prédio, uma grande empresa, uma descoberta de vacina, descoberta de cura, é necessário milhares de mãos trabalhando juntas, trabalhando no mesmo ideal, desde os serviços mais simples até os mais elevados. Igualmente acontece na casa de Deus. Todos têm obrigações a realizar. Compete a todos nós entender o que se deve fazer como tarefa útil. Quando achamos que estamos destruindo, estamos construindo. Tudo tem um porquê e sua utilidade, e para buscar o amor, localizá-lo, basta buscá-lo dentro de nós, pois ele já existe, está dentro de cada um de nós. Continuando, devemos e temos a obrigação de encontrar a nossa felicidade, que não se encontra fora, mas na intimidade de cada um de nós. Imaginemos uma ave, ela precisa quebrar a casca, tá? Para sair e ter a sua liberdade. Precisamos quebrar não a casca, mas as amarras que ainda nos prendem, ainda nos atraem e nos distanciam da nossa reforma íntima. Amarras como egoísmo, orgulho, vaidade, perdão, falta de amor ao próximo e assim por diante. Tudo aquilo que sabemos que é errado, né? Então temos que quebrar essas amarras.
Sempre devemos lembrar, os anjos, os mentores que se encontram na luz, já passaram pelas trevas. Por isso devemos sempre pensar. O dever do encarnado é o mesmo. Quem tem mais luz deve servir, de guia aos que não sabem o caminho. Todos os espíritos, pertencentes a qualquer escala na evolução espiritual, têm seus deveres na grande construção do universo, na harmonização do universo. A inatividade não existe na casa de Deus. O que pensa estar em estado inerte é por falta de olhos para os movimentos da intimidade de cada coisa. O movimento é vida, meus amigos, e quanto mais se move, mais se vive. Fechando essa questão com Miramês, na profundidade do assunto podemos dizer que não há nada inferior nem imperfeito, pois o que sai das mãos perfeitas não pode levar outro timbre a não ser o da perfeição. O que ocorre com os espíritos é que nascem para a vida simples e ignorantes, mas com todos os recursos dentro de si para seu devido crescimento. O céu, Deus e a felicidade se encontram junto a nós. Saibamos identificar. Muito bonito. Vamos para a pergunta 560, que em alguns livros está 550. Ela nos fala o seguinte: os espíritos têm cada um atribuição especiais? Pensemos o seguinte: em alguns casos, diretores, presidentes de empresa começaram nela como boys, ajudantes, auxiliares, foram se dedicando, procurando se aperfeiçoar, passando por vários departamentos, etapas, até chegarem ao topo. Na espiritualidade não é diferente. Os espíritos não têm atribuições especiais. Não há nada de especial para cada um. Todos temos que passar por todos os caminhos para tirarmos daí as lições, porque se fomos feitos simples e ignorantes, as lições se encontram aí para aprendermos. E o nosso dever é aprendê-las através dos nossos esforços, passo a passo. Então devemos entender que a diferença de entendimento dos espíritos é para nos mostrar que uns já evoluíram, adquiriram certas experiências e outros ainda estão na caminhada do aprendizado, da reforma íntima. Mas os direitos, as oportunidades são iguais a todos, apenas existe a diferença de tempo para cada encarnado ou desencarnado. Como eu sempre costumo mencionar, né? Nem antes nem depois, na hora certa. Todos temos as oportunidades. É que cada um sabe aproveitar de uma forma diferente. Isso é a mesma coisa como uma empresa. Você começa lá como boy, como eu. Antigamente você entrava numa empresa como office boy. A segunda oportunidade que você tinha na empresa era auxiliar de escritório. Após isso, você ia para algum outro departamento específico. Auxiliar de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, e assim por diante. E aí você ia galgando. Então você passava para supervisor, coisa do tipo. Quiçá até chegar a uma diretoria. Alguns com a oportunidade de chegar à presidência, como alguns chegaram a espíritos puros. Todas as chances foram dadas. Cada qual tem o seu tempo, o seu aprendizado. Não é? É o mérito para cada um. Voltaremos à Terra para receber um corpo quantas vezes for necessário, em lugares diversos e com companheiros diversificados, para aprender e amar a todos, enriquecendo o aprendizado. Para a criação de Deus é grande, os departamentos de trabalho são inúmeros e temos de passar por todos eles. Volto aqui a fazer uma referência à empresa. Você começa como boy e vai galgando. Na espiritualidade é a mesma coisa. A condição de chegar a espírito puro está lá, está livre e aberta. Cada qual tem a sua oportunidade. Depende do que fizermos com as nossas oportunidades. O nosso livre-arbítrio, que ele é controlado até certo ponto, né? Que não vamos fazer o que imaginamos que temos a liberdade total. Então você tem a chance. Né? Nós recebemos cada reencarnação a oportunidade de corrigir o passado. Quanto mais rápido o fizermos, mais rápido ascenderemos, teremos ascensão a uma vida espiritual melhor. Né? Passando para mentor, e aí vai por diante. Né? A liberdade está dada e as oportunidades a todos. Saibamos aproveitá-las.
Como dizem, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Podemos aplicar nessa questão. Notaram um detalhe na resposta dessa pergunta, no finalzinho dela? Fala o seguinte, fala aqui. Há um tempo para tudo, assim tal cumpre. Hoje seu destino nesse mundo tal cumprirá ou cumpriu em outra etapa. Sobre a terra, planeta, na água, no ar, etc. Aqui mostra que nesse planeta nós habitamos aqui na Terra de uma forma. Que sai em outros planetas, a vida, seja no ar, seja no mar, na água, sabe-se lá. Por isso que é bem interessante ainda, que aqui fala que se nós cumprimos aqui, ou cumpriremos, ou foi cumpridas as tarefas, teremos que cumprir na terra, no ar, ou no mar, na água, né, como falo, ou no ar. Isso significa que existem outros planetas habitados. É como eu falei, vai chegar uma hora, né, que todos tiveram as oportunidades. Não soubermos aproveitá-las. Amigão, pega a tua bagagem e vou te convidar por um passeio. Você vai ganhar uma viagem, hein? Só que é uma viagenzinha que você vai ter que ir árdua, como foi a nossa quando chegamos aqui. Tivemos todas as oportunidades. Estávamos em evolução, mas fizemos tanta coisa não harmoniosa, né? Que alguém nos convidou, fomos convidados a nos retirar. Gentilmente, vão para a Terra. E aqui estamos, né? Poderemos até acrescentar, né? No fogo, nas árvores, nas serras, animais, enfim, a escala é imensa e inimaginável. Por isso ainda há muitos segredos na vida que poderão vir à luz com o nosso amadurecimento espiritual. As diferenças existem no grau de despertamento espiritual de cada um de nós, pela evolução. Né? Então, quando nós também estivermos numa evolução, teremos condições de receber novas informações. Né? Essa cabecinha dura que ainda não está preparada para receber tantas novidades, assim podemos chamar, né? Hoje podemos afirmar que a vida é uma universidade, cujo diretor é Deus e os espíritos puros, os professores, que recebem as aulas das mãos do diretor, para administrá-la a todos os alunos. Amigos, tudo exige esforços, sacrifícios e muitas dores às vezes para a grande tarefa de crescer, de despertar, evoluir para a vida. E sempre tenhamos a certeza que estamos sempre aprendendo, seja aqui ou em outro lado ou em outro mundo. Isso, ninguém nos vai tirar isso de nós, o que nós aprendemos. Tá? Muitas vezes pela dor, ou pelo amor ou pela dor, mas isso ninguém tirará de nós. A vida é bela e cheia de alegria, e nos mostra que existe a felicidade, e cada espírito é um mundo onde vibram todas as forças de Deus, que nos sustenta pelo amor. Aqui, quando eu falo que ninguém vai nos tirar, ninguém encarnado, ninguém desencarnado. Quando desencarnarmos, nós vamos levar isso. Mas podemos chegar lá do outro lado e não ter, porque Deus acha melhor que não saibamos o que fizemos em vidas anteriores. Então aquilo vai ficar adormecido. É uma caixinha, é um arquivo que está lá. Deus não permite naquele momento que seja acessado. Se Ele permitir, saberemos o porquê. Vários acontecimentos tivemos nesta encarnação referente a vidas passadas, ao pretérito. Se Deus permitir. Quando eu falo que ninguém tira, tá? Então vamos classificar. Somente Deus pode tirar. Abaixo dele, Jesus, tá? Mas os demais mortais, ou não, imortais, né? Espíritos não. Nós pode ficar guardadinho, mas essas experiências ninguém vai nos tirar. Pelo menos por enquanto, né? Fechando esta noite de estudos, se porventura existem atribuições especiais, elas são para todos. Não existe exceção no campo da imensurável vida em Deus e para Deus. Se queres conhecer Deus mais perto da terra, procura conhecer mais a Jesus. Belo, né? Para variar, Miramês. Meus amigos, com isso encerramos essa noite de estudos e comentários. Como eu digo, esse capítulo 10 ele é um pouco longo, mas ele é muito interessante, que vai mostrar
a importância que cada um de nós temos e devemos ter, melhorar, né, a harmonização do universo. Então, meus amigos, ainda por enquanto eu estou vendo que a campanha de vacinação vem forte aí, todo mundo tomando, quiçá daqui a pouco todos nós estejamos já com a segunda dose e com a graça de Deus e a providência, essa pandemia ficar sob controle, para que possamos nos reencontrar fisicamente na nossa casa de oração. Será um prazer inenarrável receber a todos. Então, nesse momento, eu agradeço essa oportunidade bendita e maravilhosa de poder ter adentrado ao lar de cada um de vocês e com uma alegria imensa e inenarrável, como eu gosto de falar, recebi cada um de vocês em meu lar. Então, nesse momento ainda eu deixo um abraço à distância a cada um de vocês. Tenham uma linda semana de muita paz, tranquilidade, harmonia dentro dos lares, trabalho, no lazer, onde quer que seja. Aproveitemos cada minuto que Deus Pai nos dá essa oportunidade. Um beijo no coração de todos. Tenho a certeza que nos reencontraremos na próxima semana. Tenham uma semana abençoada de muita paz e harmonia. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado pela paciência.